Estamos de volta com a 7ª questão do nosso TD1 de revisão Enem. Uma questão agora de termoquímica que vai tratar sobre calores de combustão. Vamos ler o enunciado. Uma nova marca de gás para fogão lançou no mercado um botijão com 13 quilos de hidrocarbonetos, sendo 55% em massa de butano, que é o C4H10, e 45% em massa de propano, que é o C3H8. Desprezando possíveis perdas, qual o calor liberado no consumo de todo o conteúdo do recipiente? Ele dá as massas molares do carbono, 12 gramas por mol, hidrogênio, 1 grama por mol, dá a reação de combustão do butano e o seu ΔH, que é menos 2.878 kJ por mol, e dá o calor de combustão do propano, cujo ΔH é menos 2.222 kJ por mol. Ok. Então, primeira coisa que a gente tem que ter muito cuidado nessa questão, que eu vou falar logo no início, até antes de começar a organizar as informações que ele forneceu no enunciado. Vamos começar aqui pelo propano. Observe que nessa reação de combustão do propano, está muito claro aqui, ó, que 1 mol de propano reagiu com 5 mols de oxigênio, produzindo 3 mols de CO2 e 4 mols de água. Calor de combustão, por definição, é o calor geralmente liberado para esses combustíveis, hidrocarbonetos, compostos orgânicos que têm carbono, hidrogênio, oxigênio, até nitrogênio. Essas combustões são sempre exotérmicas. Então é o calor liberado na combustão de 1 mol de propano, ou seja, a partir de 1 mol de propano foi liberado 2.222 kJ por mol. Então esse é o calor de combustão do propano e é também o ΔH dessa reação, ok? Porque veja que está sendo queimado 1 mol de propano. Então o calor de combustão do propano é 2.222 kJ para cada mol. E nessa reação foi queimado 1 mol de propano, ok? Quanto é o ΔH de combustão do butano? 2.878 kJ para cada mol de butano queimado. Esse sinal negativo é só para dizer que o calor foi liberado. Ok, isso é o calor liberado para cada mol. Cuidado, isso aqui não é o ΔH dessa reação. Porque nessa reação foram queimados 2 mols de butano. Se você me perguntar, Alexandre, quanto é o ΔH dessa reação? É esse ΔH multiplicado por 2. Porque esse ΔH é para cada mol de butano queimado. Isso é o calor de combustão. Por definição, calor de combustão é para 1 mol de combustível queimado. Então, se eu quisesse o ΔH dessa reação aqui, ó, que foram queimados 2 mols de butano, eu teria que pegar esse valor e multiplicar por 2, que daria 5.756 kJ. Aí eu não poderia mais colocar por mol. Porque agora era o calor liberado na combustão, na queima de 2 mols de gás butano. Então tenha muito cuidado, porque é uma questão que vai envolver estequiometria. É uma questão de termoquímica, de ΔH com estequiometria. Então esse ΔH não é para 2 mols de butano como tem aqui na reação. Esse ΔH é para cada mol de butano. Inclusive, se você procurar nos livros de fisicoquímica, na parte de termoquímica, você vai ver. Isso varia um pouquinho de coleção para coleção, mas o calor de combustão do propano, que é para 1 mol de propano, é em torno de 2.222 kJ, e o calor de combustão do butano é em torno de 2.878 kJ por mol, sempre para 1 mol. Ok? Então, como nessa questão nós vamos trabalhar com estequiometria, qual é a primeira coisa que eu vou fazer logo de cara, para que você também fique atento para isso e não errasse numa prova? Eu vou dividir a reação por 2, mas não vou dividir o ΔH por 2 não, porque o ΔH já está dividido por 2. O ΔH já é para cada mol, ok? Beleza. Então vai ficar, ó, 1 mol de C4H10 reagindo com 13,5, né? 13,5
de O2, 13,5 de O2, produzindo 4 CO2, 5 H2O, e o ΔH agora passa a ser da reação, e o calor de combustão do butano é menos 2.878 kJ por mol. Cuidado, Alexandre, lá na lei de Hess eu aprendi que se dividir uma reação por 2, divide o ΔH por 2. Já aprendeu correto. Só que lá na questão de lei de Hess, ele está dando o ΔH da reação, ok? Que geralmente é uma reação para 1 mol. Aí por isso que se você dividir por 2, você divide o ΔH também por 2. Aqui não. Aqui ele botou mesmo para derrubar logo quase todo mundo. A reação está multiplicada por 2, porque está para 2 mols de butano, e o ΔH é por mol. Então não pode ser o ΔH da reação, porque aqui foram queimados 2 mols. Então agora está tudo certo. É o ΔH da reação e o ΔH que é o calor de combustão do butano. Então, tirar dessa pedra de tropeço aí que derrubaria muita gente, vamos agora começar a organizar as informações. Primeiro, é um botijão de gás de 13 quilos, 13.000 gramas. Só que esse botijão tem 55% em massa de butano. Então, vamos logo calcular, ó. 55% em massa é só multiplicar 0,55 vezes 13.000 gramas. 0,55 vezes 13.000 gramas dá 7.150 gramas de butano, que é o C4H10. E ele tem 45% de propano. Vamos pegar 0,45 e multiplicar por 13.000 gramas. 0,45 vezes 13.000 gramas dá 5.850 gramas de C3H8. Então, está aqui a massa de butano, está aqui a massa de propano. É lógico, se somar dá 13.000 gramas, 13 quilos. Porque ele pergunta qual é o calor liberado na queima desses 13.000 gramas de gás. Só que eram 2 gases misturados. Na verdade, ele quer saber qual é o calor liberado na queima de 7.150 gramas de butano, mais o calor liberado na queima de 5.850 gramas de propano. Vamos calcular esses 2 calores, somar os 2, que é a resposta correta. Então, por que eu me preocupei tanto em organizar as informações estequiometricamente? Porque é um cálculo estequiométrico. Quanto é a massa molar do butano? A massa molar do butano vai ser 4 vezes 12, 48 do carbono, mais 10 vezes 1, 10 do hidrogênio, dá 58 gramas por mol. Então, você vai fazer assim, ó, 58 gramas de C4H10, quando são queimados, liberam, isso é 1 mol, 58 gramas, libera quanto? 2.878 kJ. Não precisa colocar o valor negativo, que eu já estou deixando claro que é um calor liberado. Se 58 gramas, que é 1 mol de butano, libera 2.878 kJ, 7.150 gramas de butano liberam quanto de energia? X. Quanto é que vai ser esse X, meus amigos? Ora, esse X vai ser 7.150 vezes 2.878 dividido por 58. Esse cálculo vai dar 354.787,93 kJ. Você não pode mais colocar por mol, porque isso não é mais para 1 mol, isso é para 7.150 gramas de butano, que é muito mais do que 1 mol, porque 1 mol são só 58 gramas. Se você entendeu, me ajude. Quanto é a massa molar do propano agora? 36, porque é 3 vezes 12 do carbono, mais 8. 36 mais 8 dá 44 gramas por mol. Então, vamos fazer a regra de 3. 1 mol de propano, que é quanto? 44 gramas. 44 gramas de C3H8, quando são queimados, liberam quanto? 2.222 kJ. Isso é para 1 mol, que é 44 gramas.
que é que você quer descobrir? Eu não quero descobrir 44 gramas, eu quero descobrir 5.850 gramas de propano. Quando forem queimados, vai liberar Y. Me ajude, se você entendeu quanto é esse Y. O Y vai ser 5.850 vezes 2.222 dividido por 44, que é a massa molar do propano. Eu tenho esse cálculo. Esse cálculo vai dar 295.425 quilojoules. Ok? Então tá aí o calor liberado na combustão de 7.150 gramas de butano, que é 354.787,93 kJ. E está aqui o calor liberado na combustão de 5.850 gramas de propano, que é 295.425 kJ. Quanto é o ΔH total, pessoal? É o ΔH1 mais o ΔH2. O calor liberado na primeira reação, que foi 354.787,93 kJ, mais o calor liberado na segunda reação, que é 295.425 kJ. Isso dá igual a 650.212,93 kJ. Vamos colocar isso em notação científica. O ΔH total vai ser 6,5 aproximadamente, né? 6,5 vezes 10 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5. 6,5 vezes 10 a quinta quilojoules. Nem pensar em colocar por mol, porque isso não é para 1 mol, nem de propano, nem de butano. Isso, na verdade, é para vários mols de propano e para vários mols de butano. Qual é o item que tem 6,5 vezes 10 a quinta quilojoules? É o item E. Ok? Então, tá aí uma questãozinha. O que é calor de combustão? É o calor geralmente liberado na combustão de 1 mol de um combustível, que no caso aqui é o propano, que no caso aqui é o butano. Isso aqui é o calor de combustão do butano. Ok. Essa aqui é a reação de combustão do butano. Mas você não pode dizer que aquele ΔH é o ΔH dessa reação. Não podia. Porque esse ΔH é para cada mol de butano. E está muito claro aqui que a reação indicava a combustão de 2 mols de butano. Quando eu dividi a reação por 2, aí sim. Esse ΔH agora é o ΔH dessa reação. É o ΔH correto dessa reação. Aí sim, se fosse uma questão de lei de Hess, com essa reação e com esse ΔH, agora sim, se eu dividir por 2 a reação, eu divido por 2 o ΔH. Se eu multiplicar por 5 a reação, eu multiplico por 5 o ΔH. Porque está claro que o ΔH é para cada mol de butano queimado e a reação está corretíssima. É para cada mol de butano queimado. Ok? Então, termoquímica é um assunto importantíssimo, lógico que nós ainda teremos muitas questões de termoquímica, inclusive com questões para calcular o ΔH, usando lei de Hess, usando as energias de ligação, usando os calores de formação, questões de gráficos, de entalpia, etc. Então, questão 7 resolvida, marcamos o item E de Eva.